NVDA com Windows. Vamos falar agora do NVDA com Windows. Esperando o PowerPoint. Deixa eu abrir aqui. Apresentação de Windows 8.1 com o NVDA. Windows 8.1 com NVDA. Nós fizemos apostilas também com Windows 7, mas eu não teria como usar o Windows 7 e 8 no mesmo computador, né? Então, estou usando o Windows 8.1. Tudo que a gente vai falar agora tem a ver com a apostila de NVDA com Windows 8.1. Apostila de Windows 8.1 com o NVDA 2015. Ok, próximo. Apresenta comandos iniciais. As combinações de teclas e a expressão no. É o seguinte, vocês vão ver aí logo no início da apostila de Windows com NVDA, isso é super importante, os comandos iniciais, o seguinte. As combinações de tecla vão ser, quando é uma tecla só, ok. Alt, primeira esquerda da barra de espaço, você pressiona e solta. Fechou. Se houver combinação do tipo Ctrl, por exemplo, Ctrl C, Ctrl J, enfim, a primeira tecla você mantém pressionada, a segunda digita. Agora, se forem três teclas, por exemplo, Shift, Ctrl N, então as duas primeiras mantém pressionada até que você pressionar a última. Isso é importante tanto para você explicar para o seu aluno quanto você utilizar. E um alerta aqui é o seguinte, resista à tentação do mouse. Já que você quer ensinar para deficientes visuais, comece a se acostumar com os comandos através do teclado. E quando você se acostumar, você vai ver como você ganha tempo, viu? Tem muita tarefa que realmente rende mais assim. Quando você vê na apostila escrito assim, pressione Insert mais Num 5, o que é esse Num 5? É o número 5 do teclado numérico. Eu ouvi o áudio, tem alguém querendo fazer uma pergunta? Fala alguma coisa? Aqui em São Paulo, Elaine falando. A minha apostila é do Windows 7. Os comandos são iguais, porque se na atividade, na prova, se cair dessa apostila 8, eu não tenho. Deixa eu te falar, no pacote que está no site para baixar, estão as 6. E a 6 inclui o Windows 7 e o Windows 8. Mas assim, de fato, haverá uma coincidência muito grande dos comandos. Mas você fica tranquila, porque na prova a gente não vai colocar os comandos que são distintos entre o Windows 7 e o Windows 8. A gente vai colocar só o que é igual para eles. Tá bom? Legal. Obrigada. Mas quanto a você não ter o Windows 8, escreve para mim que eu te mando. Ou então, dá uma olhadinha lá no site, em downloads, tem lá assim, apostilas NVDA, é um pacote zipado. A hora que você descompactar, estão lá as 6. Ah, sim. Tá bom. Obrigado. Obrigado você. Façam como Elaine, se tiver dúvida, por favor, tá bom? Então, sobre ainda a questão dos comandos iniciais. Se você vê um comando lá, insert num 5, lembre-se, esse num é do teclado numérico. A maioria dos comandos dos leitores de tela vão utilizar o teclado numérico. Por isso, quando a pessoa está trabalhando com leitores de tela, ela não usa o teclado numérico. Se ela precisar digitar números, ela vai usar o tecladão, o teclado alfanumérico, tá bem? Insert mais 2, 3 e 4. Só um instantinho. Essa é daquelas coisas simples, mas que se não entendidas, complica tudo. Quer ver outro? Insert mais 1, ajuda de teclado. Insert mais 1, ajuda de teclado. Esse insert mais 1 é o seguinte, se eu segurar o insert e apertar o 1, ele começa a falar todas as teclas que eu pressiono. O teclado vai ficar por conta disso, eu não vou conseguir enviar nenhum comando. Exemplo, quer ver? Eu vou apertar insert mais 1, olha só. Ajuda de entrada ligada. Ajuda de entrada ligada. Eu aperto o Ctrl. Ctrl esquerdo. Ok? O Shift. Shift esquerdo. Por exemplo, se eu apertar o Insert T. NVDA mais T. Anuncie o título do aplicativo atual ou janela em primeiro plano. Se pressionada 2 vezes, soletra o título. Se pressionada 3 vezes, copie-o para a área de transferência. Ok? Então, às vezes acontece de um aluno falar, olha, professor, não sei o que está acontecendo, eu pressiono aqui as teclas e ele só fica falando. É porque, sem querer, ele apertou o insert mais o número 1 do teclado numérico. Não é da calculadora, tá? Não é insert mais num 1, é insert mais 1. Okay? NVDA Ctrl esquerdo. Aí, ó, tá vendo? Eu vou apertar insert mais o número 1. NVDA mais 1, ajuda de entrada desligada. Ok, insert 1 ativa a entrada, é legal para você reconhecer, memorizar os comandos, etc e tal. Além do insert 1, a gente tem... Insert mais 2, 3 e 4, fala de caracteres,
palavras e teclas de comando. Muito bem. Aqui você seleciona se você quer que ao digitar ele fale ou não os caracteres, fale ou não as palavras logo que você dá a barra de espaço ou as teclas de comando. Quer ver? Ó? Insert, vou apertar o número 2. Não falar caracteres digitados. Vou apertar de novo. Falar caracteres digitados. A mesma coisa com 3, ó. Falar palavras digitadas. Só que agora palavras. Não falar palavras digitadas. Vou deixar ele falando. Falar palavras digitadas. E o insert 4. Falar NVDA mais 4. Não falar teclas de comando. Não falar teclas de comando. Porque quando ele fala teclas de comando, o insert, vocês já viram, ele não fala insert, ele fala NVDA. Tá bom? Esses comandos iniciais a gente passa para o aluno e eles são muito importantes para que ele não se perca em questões menores como essas, tá? Vamos seguindo. Slide 2 comandos iniciais 2 de 16. Slide 3 mais comandos iniciais 3 de 16. Espera aí que saiu aqui, eu apertei o F5 sem querer. Deixa eu voltar para onde eu estava. Apresentação slide, apresentação. Deixa eu ver onde estou. Shift, pausa fala, mais comandos iniciais. Vamos lá, vamos retomar. Mais comandos iniciais. Shift, pausa fala e a retoma de onde parou. O Shift, ele funciona como pause mesmo. Quer ver? Olha só. Mais comandos Shift, pausa. Pausou, eu aperto de novo. A fala e a aperto de retoma novo. De onde parou. Então o Shift ele funciona como pause. Ele está lendo um texto e você quer interromper, porque você vai atender um telefone, aperta o Shift, ele para. Aperta de novo, volta de onde continuou, ok? Mas... Insert mais S, alterna entre fala, gaps e desativado. Gente, existem muitos comandos, eu estou mostrando os principais para quando a gente está ensinando, certo? Você fica assim, poxa, mas vai mostrar tudo? Não, muito longe disso. Eu estou mostrando só o que é essencial. Esse Insert S, sabe o que é importante? É o seguinte, eu estou usando aqui o NVDA, certo? E eu preciso que ele fique em silêncio, por exemplo, que eu estou assistindo um vídeo no YouTube, estou passando um vídeo para vocês aqui, igual eu estava fazendo antes. Aí a gente faz assim, tem 3 estágios. O NVDA pode ficar em silêncio, pode ficar só bips, que eu não sei bem para que serve esse bips, e pode falar como ele está agora. E como que isso funciona? Insert mais a letra S. Modo de fala desligado. Desligado. O NVDA está funcionando, mas sem voz, ou seja, fica sem sentido. Insert S. Vamos lá. Modo de fala é bips. Modo de fala é bips e de novo Insert S. Modo de fala é falar. Ok? Então, como que você coloca ele mudo? Seria a tecla mute do NVDA, né? Insert S. Mas tem esses 3 estágios. Então ele vai falar mudo, bips e fala. O S é porque o nome do sintetizador do NVDA é Speak. Então Insert S e aí você vai navegando por aí. Além disso... Insert mais Shift mais S. Alterna modo dormir. Esse modo dormir, o sleep dele é o seguinte. Por exemplo, existe um programa que a gente vai ver depois, rapidamente, chamado DOSVox. O DOSVox tem a sua própria voz. Ele é um programa para deficientes visuais. Então, quando você liga o DOSVox, ele já fala DOSVox, boa tarde, o que você deseja. Só que, se você usar o NVDA, vai ficar a voz do DOSVox mais a voz do NVDA. Então, o que a gente faz? Você coloca o modo dormir para o NVDA, porque enquanto estiver usando o DOSVox, o NVDA fica quietinho. O modo dormir dele é Insert... Aí tem que mexer com as mãos aqui. Insert, Shift, S. Modo dormir ligado. Aí, modo dormir ligado. E aí, para tirar, Insert... Modo dormir desligado. Shift, S. Tá bom? Vamos caminhar. Apresenta mais comandos iniciais. O que teremos? Insert mais que. Abra a janela de encerramento. A pergunta, né? Como é que desliga isso? Como é que desliga isso? Eu estou usando o computador e uma outra pessoa vai usar. Para desligar, você tem algumas opções. Eu vou apertar Insert Q. Encerrar o NVDA diálogo. O que deseja fazer caixa de combinação sair recolhido Alt mais F. A opção inicial é sair, mas se você quiser, ó, seta para baixo. Reiniciar. Reiniciar. Ou... Reiniciar com complementos desativados. Existem complementos que são feitos para o NVDA que ainda não foram incorporados à versão principal. Então, às vezes, a pessoa quer usar sem os complementos, com os complementos, né? Fica a critério. Então,
Se eu pressionar Sair. Insert Key e der Enter, Insert Key, digo, e der Enter, vai desligar, tá bom? Agora, se eu não quiser só reiniciar, é só dar a seta para baixo. Reiniciar. Reiniciar para quê? É porque às vezes você está usando o NVDA e você está vendo que os comandos não estão obedecendo bem. Então, uma boa saída é reiniciar. Você não precisa desligar e ligar de novo. Vou dar ESC. Apresentação Outra opção do NVDA. Vamos lá.